Eu acho que o que aconteceu na pandemia está acontecendo de novo com a inteligência artificial, em termos de produção de conteúdo. Porque a Covid, ela era um conteúdo que todo mundo queria saber, todo mundo tinha algum tipo de relação e todo mundo poderia sair prejudicado se não soubesse. Com essa ChatGPT agora que lançou no início de novembro do ano passado, todo mundo ouviu falar. Eu digo todo mundo, mas deve ter gente que não ouviu ainda. Mas é um tema interessante, rodeia a mente popular. É um tema que, se você não souber, provavelmente você vai sair prejudicado e que uma pessoa que consegue analisar aquilo tecnicamente e falar para o público de uma forma científica e com conhecimento que, assim, eu posso confiar em você, por exemplo, você é um cara que entende de inteligência artificial, ainda não existe alguém falando disso. Então eu vi esse movimento, entendeu? Do ponto de vista da comunicação, eu me interesso muito como a inteligência artificial vai entrar na comunicação, porque ela já está substituindo trabalhos dentro do Holacência, por exemplo. Sim. Principalmente para ideação, temas, né? Não é simplesmente, escolher temas, se você quer dizer? Não. Me dê 50 ideias de temas sobre mudanças climáticas. Isso aí é básico. Isso aí a inteligência artificial vai fazer como uma boa pesquisa vai fazer. Dentro de ideação, se a base da inteligência artificial é o input da internet, significa que quem inputou a informação na internet foram seres humanos que ao longo dos anos foram pesquisando e colocando informações no Wikipedia e várias fontes. Aquela informação que ela está me dando ali não é simplesmente uma criação de uma máquina, é o conhecimento humano sintetizado em palavras. Certo. Então o que a gente pensou? Beleza, desses 50 temas de mudanças climáticas que você acabou de me dar, me indique, por exemplo, quais são os com maior potencial para atingir um público que pensa dessa forma. Ali eu estou fazendo um exercício. É lógico que eu não vou acreditar em 100% do que ela diz, mas eu estou fazendo um exercício de pensamento. Será que eu pensei por esse lado? Então já surgiram ideias que nós nem sequer imaginávamos. E esses dias eu estava fazendo um brainstorm com o pessoal que escreve sobre o meio ambiente, e aí surgiu uma ideia de escrever sobre papagaio. Mas por que sobre papagaio? Porque o papagaio é um animal silvestre que ele foi domesticado, ele não deveria ser domesticado. Ele é um animal que o nicho ecológico dele está faltando ali, é um animal silvestre. Essa ideia de escrever sobre isso veio do ChatGPT. A gente perguntar sobre temas de meio ambiente, sobre tráfico de animais, o que a gente pode falar sobre isso? Aí ela deu ideia do papagaio, que é esse caso aqui e tal. Então aquilo cria-se uma luz ali pra gente falar sobre esse assunto. Eu acho que em ideação é você fazer o exercício de forçar ela um pouco mais para que ela faça o trabalho que a gente demoraria alguns dias para fazer de busca, entendeu? Sim. O que a internet está falando sobre esse assunto? Até 2021, que é o prazo dela, né? Setembro de 2021. Outra coisa que a gente está fazendo muito e já está aplicando, eu acho que qualquer pessoa que trabalha com comunicação poderia usar, é atuar como um especialista, mas não como a decisão final, o ponto final naquele assunto. Mas, por exemplo, eu preciso fazer uma dinâmica de treinamento de equipes em que eu preciso escolher uma pessoa que tem a melhor capacidade de escrita. Crie uma dinâmica para mim, baseada nesse processo aqui, desse livro, que aí você pode citar o livro, que ela identifique a capacidade de contar boas histórias e a capacidade de liderança, por exemplo. Então ela cria uma dinâmica e ali eu tenho um primeiro passo, se eu concordo com aquela dinâmica ou não, é uma outra história. Mas ali eu tenho um primeiro passo que um profissional de RH teria que fazer, entendeu? Então ela tá começando a substituir isso. E, poxa, você vai falar, mas qual que é a garantia de que aquele processo é válido? Cara, a maioria das empresas não tem nem isso, entendeu? Elas fazem, eu vou criar isso aqui, eu quero selecionar uma pessoa que é livre por achismo. E ali eu tenho uma informação que ela provavelmente está baseada no livro que eu indiquei e com base em conhecimento. Outra coisa que a gente usa muito em produção de conteúdo. Antes, o pessoal critica muito o Wikipedia, né? Falar, o Wikipedia não é fonte. E realmente não é fonte final, mas o Wikipedia é uma excelente fonte de início de pesquisa. Sim. Porque ele tá ali, o conhecimento, ele é coproduzido, né, pela população, então ali você tem um conhecimento muito amplo sobre um assunto, abrangente. ChatGPT, ela usa o Wikipedia como base muitas vezes. Então eu quero estudar sobre um assunto completamente novo. Por exemplo, eu nunca estudei sobre transtorno obsessivo compulsivo. O que eu preciso saber sobre transtorno obsessivo compulsivo que um leigo não deveria saber? E me dê uma aula como se você fosse uma professora de psicologia. Ela me dá um texto, que aquele texto é o primeiro contato que eu tenho com o tema, que eu posso ir buscando as informações. Sim. Entendeu? Então eu uso bastante. Eu estou interessado, acho que em como a inteligência artificial vai substituir alguns aspectos da produção de conteúdo. Não só substituir, que eu acho que substituir soa até um pouco negativo, mas otimizar, né?